Bem-vindos ao nosso canal. Hoje, vamos explorar uma história que é ao mesmo tempo trágica e crucial para a conscientização. Quando o amor se transforma em terror. O caso de Kelly Ann Bates. Prepare-se para conhecer os detalhes de um dos casos mais horríveis de violência doméstica que já chocou o mundo. Antes de começarmos, não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. Isso nos ajuda a continuar trazendo conteúdos importantes como este. Acompanhe cada detalhe deste vídeo, pois entender a história de Kelly Ann Bates é fundamental para reconhecer os sinais de abuso e agir a tempo. Sua atenção pode fazer a diferença na vida de alguém que esteja passando por uma situação semelhante. Vamos juntos nessa jornada de conscientização e justiça. Kelly Ann Bates, uma jovem de 17 anos de Hattersley, Inglaterra, teve sua vida tragicamente interrompida de maneira brutal. Ela foi assassinada por James Patterson Smith, um homem de 48 anos com um passado marcado por violência doméstica. Kelly era uma adolescente cheia de vida e sonhos, mas seu destino mudou drasticamente quando cruzou o caminho de Smith. Ele, um homem muito mais velho, usou sua experiência e manipulação para atrair Kelly para um relacionamento que rapidamente se tornou um pesadelo. Smith, conhecido por seu comportamento abusivo em relacionamentos anteriores, encontrou em Kelly uma vítima vulnerável e isolada. A brutalidade do assassinato de Kelly chocou a comunidade e destacou a gravidade da violência doméstica. Smith não apenas tirou a vida de Kelly, mas também infligiu um sofrimento inimaginável durante os últimos momentos dela. A história de Kelly Ann Bates serve como um lembrete sombrio dos perigos que podem se esconder em relacionamentos abusivos e da importância de reconhecer e agir contra sinais de violência. Sua história é um chamado à ação para proteger os vulneráveis e garantir que aqueles com histórico de violência sejam responsabilizados por seus atos. James Patterson Smith começou a namorar Kelly Ann Bates quando ela tinha apenas 14 anos. Desde o início, ele usou sua experiência e idade para manipular a jovem, ganhando sua confiança e gradualmente isolando-a de sua família e amigos. Smith, um homem com um histórico de violência doméstica, sabia exatamente como controlar Kelly, aproveitando-se de sua vulnerabilidade e inexperiência. À medida que o relacionamento avançava, Smith intensificou suas táticas de manipulação. Ele convenceu Kelly a se afastar de sua família, alegando que eles não a entendiam e que ele era a única pessoa que realmente se importava com ela. Em novembro de 1995, Kelly, então com 16 anos, se mudou para a casa de Smith, um passo que selaria seu destino trágico. Margaret Bates, a mãe de Kelly, sempre teve um mau pressentimento sobre Smith. Desde o início, ela desconfiava das intenções dele e temia pela segurança de sua filha. Margaret tentou várias vezes afastar Kelly de Smith, mas suas tentativas foram em vão. Kelly, sob a influência de Smith, acreditava que sua mãe estava apenas tentando controlar sua vida e não conseguia ver o perigo real que estava enfrentando. A situação se deteriorou rapidamente após Kelly se mudar para a casa de Smith. Ele a isolou completamente, cortando qualquer contato que ela pudesse ter com sua família e amigos. Kelly estava presa em um ciclo de abuso e manipulação, incapaz de escapar. A mãe de Kelly, desesperada, tentou de tudo para resgatar sua filha, mas Smith havia plantado sementes de desconfiança e medo na mente de Kelly, tornando-a resistente a qualquer ajuda externa. A tortura prolongada. Durante um período de 4 semanas, Kelly foi submetida a torturas inimagináveis. Smith infligiu mais de 150 lesões em seu corpo, incluindo queimaduras, estrangulamento, facadas e mutilações. Ele até arrancou seus olhos 3 semanas antes de sua morte. A cada dia que passava, Kelly enfrentava um novo nível de horror. Smith, em sua crueldade sádica, não mostrava remorso enquanto infligia dor e sofrimento à jovem. As queimaduras em sua pele eram um testemunho das sessões de tortura que ela suportava, enquanto as marcas de estrangulamento revelavam os momentos em que ela lutava desesperadamente por ar. As facadas e mutilações deixaram cicatrizes profundas, tanto físicas quanto emocionais, que contavam a história de um tormento incessante. A remoção dos olhos de Kelly 3 semanas antes de sua morte foi um ato de brutalidade extrema que chocou até os investigadores mais experientes. Este ato desumano não apenas privou Kelly de sua visão,
mas também simbolizou a completa desumanização que ela sofreu nas mãos de Smith. Cada lesão infligida era um lembrete cruel do controle absoluto que ele exercia sobre ela, transformando sua vida em um pesadelo constante. A tortura prolongada que Kelly Ann Bates suportou é um testemunho sombrio da capacidade humana para a crueldade. A cena do crime. Em 16 de abril de 1996, James Patterson Smith chamou a polícia, alegando que sua namorada, Kelly Ann Bates, havia se afogado acidentalmente na banheira. No entanto, ao chegarem ao local, os policiais foram confrontados com uma cena muito mais horrível do que poderiam imaginar. O corpo de Kelly estava coberto de ferimentos, evidenciando a extensão da tortura que ela havia sofrido. Havia sangue espalhado por toda a casa, um testemunho silencioso dos atos brutais cometidos por Smith. Os investigadores rapidamente perceberam que a história de Smith não se sustentava. As lesões no corpo de Kelly eram numerosas e variadas, incluindo queimaduras, cortes profundos e sinais de estrangulamento. Cada ferida contava uma parte da história de sofrimento que Kelly havia suportado nas mãos de seu algoz. A visão do corpo mutilado de Kelly deixou os policiais chocados e horrorizados, destacando a crueldade extrema de Smith. A cena do crime não era apenas um local de morte, mas um cenário de terror prolongado. Os sinais de luta e a quantidade de sangue indicavam que Kelly havia lutado desesperadamente por sua vida. A brutalidade do crime foi tal que os investigadores descreveram o caso como um dos mais horríveis que já haviam encontrado em suas carreiras. O julgamento. No tribunal, o caso de Kelly Ann Bates revelou-se ainda mais perturbador à medida que várias ex-namoradas de James Patterson Smith testemunharam sobre seu comportamento violento. Essas mulheres corajosas compartilharam suas próprias experiências de abuso, pintando um quadro claro e consistente de um homem cruel e manipulador. Suas histórias reforçaram a acusação de que Smith tinha um padrão de comportamento abusivo, tornando impossível para ele escapar da verdade. Durante o julgamento, Smith tentou desesperadamente se defender, alegando que Kelly havia se automutilado. No entanto, as evidências apresentadas eram esmagadoras. Os ferimentos de Kelly eram tão graves e variados que a alegação de automutilação era simplesmente inacreditável. O júri, ao ouvir os testemunhos e examinar as provas, não teve dúvidas sobre a culpa de Smith. Em 19 de novembro de 1997, a justiça finalmente foi feita. Smith foi condenado à prisão perpétua, com um mínimo de 20 anos antes de ser elegível para a liberdade condicional. A sentença trouxe algum alívio para a família de Kelly, embora a dor de sua perda nunca pudesse ser completamente apagada. A condenação de Smith foi um passo importante para garantir que ele nunca mais pudesse causar tanto sofrimento a outra pessoa. O julgamento de James Patterson Smith destacou a importância de ouvir e acreditar nas vítimas de violência doméstica. As corajosas testemunhas que se apresentaram ajudaram a garantir que um homem perigoso fosse responsabilizado por seus crimes. O caso de Kelly Ann Bates continua a ser um dos mais chocantes e perturbadores da história criminal britânica. A brutalidade e a extensão da tortura que ela sofreu são um lembrete sombrio dos horrores da violência doméstica e da necessidade de proteger os vulneráveis. A história de Kelly é um testemunho doloroso de como a violência pode se esconder atrás de uma fachada de normalidade. Sua vida foi tragicamente interrompida por um homem que deveria ter sido seu protetor, mas que se revelou seu pior pesadelo. A crueldade que ela enfrentou nas mãos de James Patterson Smith é quase inimaginável, e a extensão de seu sofrimento é difícil de compreender. Este caso não apenas chocou a nação, mas também serviu como um alerta sobre os perigos da violência doméstica. A tortura prolongada e a morte brutal de Kelly destacam a necessidade urgente de intervenções eficazes para proteger aqueles que estão em situações vulneráveis. É um lembrete de que a violência doméstica pode afetar qualquer pessoa, independentemente de idade, gênero ou circunstâncias. A memória de Kelly Ann Bates deve servir como um catalisador para mudanças. Sua história deve inspirar uma maior conscientização sobre os sinais de abuso e a importância de agir rapidamente para oferecer ajuda e proteção. A tragédia de Kelly sublinha a necessidade de sistemas de apoio robustos e de uma sociedade que não tolere a violência em nenhuma de suas formas. A brutalidade do caso de Kelly Ann Bates é um lembrete sombrio, mas necessário.
dos horrores que podem ocorrer quando a violência doméstica não é abordada de maneira adequada. É um chamado à ação para todos nós, para garantir que nenhuma outra vida seja perdida de maneira tão trágica e desumana. Muito obrigado por assistir ao nosso vídeo. Se você achou essa história importante, por favor, compartilhe com seus amigos e familiares. Espalhar a conscientização sobre a violência doméstica pode salvar vidas. E não se esqueça de conferir o próximo vídeo que vai aparecer na tela. Até a próxima!